Boa noite a todos do Centro Espírita Batuíra. Vocês provavelmente não me conhecem, eu estive aqui apenas uma vez, mas a Maria Inês hoje teve um probleminha, uma outra coisa para fazer no trabalho, e eu estou aqui hoje para tentar quebrar um galho e fazer uma substituição para ela. E como se não bastasse, ainda trouxe um amigo, que é o Leonardo. Então, gente, Leonardo, se apresente para a gente, por favor. Apresento, boa noite a todos. É um prazer muito grande. Gostaria de agradecer a Jordana e agradecer também à Casa Espírita, do Centro Espírita Batuíra, pelo convite. Eu sou Leonardo, eu nasci no interior de São Paulo, Pitangueira, São Paulo, região de Ribeirão Preto aqui. Só que eu moro em Uberlândia há 6 anos. Eu trabalho em Uberlândia atualmente. E participo, junto com a Jordana também, do estudo minucioso do Evangelho de Jesus, humildinho, em Uberlândia. Participo também do Grupo Espírita Universitário e também na Frente de Ação Social no Núcleo Espírita Paulo Estevão. Essas são as minhas, um pouco da minha vida aí em Uberlândia. E eu estou muito feliz aqui pelo convite, para a gente poder falar um pouco sobre o Evangelho e refletir nessa sexta-feira. Então, gente, quem trabalha em centro espírita sabe que é uma correria. Às vezes a gente tem que se mobilizar ali para resolver algum problema de última hora. E hoje foi assim, né? A palestra estava marcada para a Maria Inês falar hoje, mas aí teve esse imprevisto e a gente vai se organizando para dar certo. Então, é um prazer estar aqui também. É um prazer conhecer todos vocês. Estou vendo que algumas pessoas estão chegando aqui nos comentários. Também agradecer o Léo, que topou, sim, de última hora, falar com a gente hoje, trazer um pouquinho de instrução para a gente. E ele está com um tema bastante interessante hoje, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, bem-vindos todo mundo que está chegando agora. Estou vendo que a Gisele, a Maria Inês também está aqui acompanhando a gente, mesmo à distância. Oi, Maria Inês, boa noite. A Lilian, Zenaide, Gisele, várias outras pessoas. E acho que a gente já pode começar com a nossa prece, então. Tudo bem? Então vamos começar, gente. Então, vamos nos preparar agora um momento de instrução. Que possamos nos conectar com a espiritualidade, acalmar os nossos pensamentos, todas as dificuldades que tivemos no dia, todas as coisas que aconteceram ao longo dessa semana, que seja esse momento de prece, a oportunidade de nos conectarmos com Deus, levarmos a Ele as nossas dores, nossos sentimentos e acalmá-las. Que seja a oportunidade de recarregarmos as nossas baterias, a nossa capacidade, a nossa força de vontade. Rogamos aos nossos mentores que estejam presentes junto com a gente nesse momento, nos auxiliando, que as palavras que foram ditas hoje, serão ditas hoje, sejam uma oportunidade que tanto precisamos, a brecha que precisamos, para que o nosso coração seja tocado, o nosso sentimento, a nossa inteligência, suscitando a reforma íntima, suscitando mudança de comportamento. Pedimos a Deus para que sua equipe, seus espíritos, adentrem a casa de todos nós, fazendo a limpeza fluídica, serenizando os ânimos, os pensamentos, as emoções, nos auxiliando por completo. Rogamos a Deus que inspire o Léo hoje, nessa noite, para que a sua palavra seja amorosa, harmonizadora, conciliadora. E agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de instrução na sua doutrina maravilhosa. Que Jesus nos inspire, nos auxilie, que possamos agora cultivar um pouco nosso amor, o nosso sentimento ao próximo, a nós e a Deus, que é nosso Pai, que está sempre conosco. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie na noite de hoje. Amém. Bom, gente, então agora eu vou deixar o Leonardo com vocês. Boa sorte, Leonardo, e seu mentor possa te inspirar. Obrigado, com muitas palavras aí de amor pra gente. Até Amém. mais. Obrigado, viu? Tchau. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Então, boa noite a todos, pessoal. Hoje
eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, a Casa Espírita por ter convidado para poder falar sobre esse tema, ter dado a oportunidade de refletirmos juntos. Qualquer coisa eu vou avisando vocês aí. Hoje eu viajei aqui para a minha cidade, não estou em Minas Gerais, estou aqui no interior de São Paulo, e a chuva chegou aqui, gente, vocês acreditam? Aqui está chovendo, e aí está um pouco instável a internet, mas se tiver algum problema, eu retorno aqui rapidamente, tá? Já estou deixando avisado. Então, gostaria de agradecer o convite. O nosso tema hoje, eu vou contar um pouco dos grupos que nós participamos e da proposta que nós teremos aqui hoje. Hoje nós vamos falar de um versículo. É um versículo que se encontra lá no Evangelho de João, que está no capítulo 17, versículo 15, que diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vamos analisar esse versículo, esse trecho, que traz lições muito profundas para nós. Nós vamos entender o contexto que esse versículo se encontra também no Evangelho de João. Vamos identificar alguns aspectos muito interessantes e tirar a lição espiritual para nossas vidas, né, nesse período de grande dificuldade que nós encontramos, e que nós tenhamos muita força, né? Então, o meu desejo nesse início, nesse nosso estudo, é que nossos corações possam estar abertos, que nós possamos meditar profundamente nesse Evangelho de Jesus, meditar profundamente na doutrina espírita, para conseguir sair mais fortalecido, sair mais consolado também, essa doutrina tão consoladora. Como eu disse no início, me apresentando juntamente com a Jordana, eu faço parte do Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, o EMEG, aí na cidade de Uberlândia mesmo. A gente chama carinhosamente o estudo de miudinho, e nós fazemos o estudo do Evangelho minuciosamente, nós estudamos versículo por versículo, e trazendo principalmente a ótica da doutrina espírita, através da doutrina espírita. E eu gostaria também de estender o convite a todos nesse período de pandemia. Nós estamos fazendo nossas reuniões virtuais, então quem quiser participar, conhecer o grupo é aberto, a gente disponibiliza o link para participar. A Jordana, inclusive, participa conosco todas as quartas-feiras, das 7h30 às 9h. Então também fica o convite, tá? Para todos, para conhecer a metodologia. A gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, e pessoal aí de Bálsamo, né, de Paciguara também, que está acompanhando, possam também participar, os companheiros daí. O que é importante hoje para a gente, quando nós vamos analisar esse tema, que nós vamos pegar um versículo que se encontra no Evangelho, é entender que não há título, não há passagem de Jesus que esteja desconectado com as demais revelações. Esse é um primeiro aspecto muito importante para a gente. Allan Kardec traz pedagogicamente as 3 revelações para a gente. Ele fala que existe a primeira revelação, que foi o Antigo Testamento, né, as lições que temos lá, que foi a preparação da vinda do Messias, os profetas que trouxeram uma riqueza de profecias mesmo, né, de mensagens. Aí nós temos o Evangelho de Jesus, que foi o próprio Cristo, né, que nos trouxe esse Evangelho, e nós temos a doutrina espírita. E nós temos essas 3 revelações. O Kardec, ele faz, pedagogicamente, ele traz isso para a gente, como se fosse o alicerce da casa, a casa e o telhado. E é muito interessante quando nós vamos analisar o Evangelho de Jesus, não só de uma forma superficial, mas principalmente de uma forma mais profunda, buscando extrair, e o Kardec nos orienta isso no livro A Gênese, né, na terceira parte, quando ele vai falar que nós devemos analisar profundamente, conhecer profundamente a cultura daquele povo, para a gente extrair o sentido espiritual, para a gente extrair o que o Cristo quis dizer para todos nós. Então, é muito importante nós permearmos, né, conseguir entender o que o Cristo nos disse nessa passagem específica que nós vamos comentar hoje, entender se há alguma relação com o Antigo Testamento, se há alguma ligação, alguma referência, e principalmente trazer a doutrina espírita, trazer essa obra do Kardec, né, que nós temos, e dos espíritos, da pleiade de espíritos, para nos complementar, nos ajudar, junto com as obras subsidiárias. E é muito importante entender isso, porque Jesus, ele não está desconectado das outras revelações. Jesus está presencialmente na segunda revelação, né? Presencialmente, fisicamente. Mas ele está por trás da primeira revelação, e com certeza, nós sabemos disso,
o Cristo que coordenou também, junto com a espiritualidade superior, a vinda da doutrina espírita na Terra. Então, não há desconexão nessas 3 revelações, né? Isso é muito importante para a gente. Importante também lembrarmos, lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente, o Kardec faz uma pergunta a respeito das leis natural, que os Espíritos vêm nos dizer que a lei natural é a própria lei de Deus. E o Kardec faz a pergunta, Deus proporcionou aos homens os meios de conhecerem a sua lei? Fez essa pergunta intrigante. Os homens são capazes de conhecer essa lei natural e essa lei, que é a própria lei de Deus? E os Espíritos nos respondem que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E os que a melhor compreendem são os homens de bem. E os homens de bem, o Kardec vem trazer para a gente, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, descrevendo de uma forma muito linda, de uma forma muito poética, né? O que é o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de amor, pratica a lei de justiça, pratica a caridade em sua maior pureza, né? Se interroga os seus pensamentos, a sua consciência, pergunta se a si mesmo não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Então, esse é o homem de bem que o Kardec nos traz e que os espíritos respondem na questão 619 que eles são os que melhor a compreendem. Olha que coisa interessante. E o Kardec continua na 621. Onde está escrita a lei de Deus? Uma nova pergunta no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem para a gente de uma forma bem breve. Na consciência. Então, nós temos que a lei natural, a lei de Deus está na consciência, né? E essa pergunta, ela transforma tudo aquilo que a gente tem de concepção do que é a religião, do que são os textos sagrados e tudo mais. Porque a gente começa a entender que a lei natural, a lei de Deus, não é algo material, é algo que está dentro da gente, né? É algo que está dentro da gente e nós temos que despertar essa lei, a gente tem que acordar essa lei, a gente tem que encontrar essa lei que já está dentro da gente. Isso é interessante, porque se nós perguntássemos ao muçulmano onde está escrita a lei de Deus, ele poderia muito bem dizer que está no Alcorão. Se nós perguntarmos ao judeu, ele poderia muito bem dizer que está escrito na Torá. Se nós perguntarmos ao religioso, ao cristão dos tempos de hoje, outras, né? O espírita não pode dizer isso, né, gente? Porque nós temos aqui o Livro dos Espíritos. Mas se perguntar a um cristão de alguma outra instituição religiosa, ele diria que está na Bíblia. Mas essa pergunta vem trazer para a gente uma nova concepção, ele vem trazer que a lei de Deus está na nossa consciência. E o Kardec, não feliz com essa resposta, ele faz mais uma pergunta. Quem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade a tem que ela seja revelada? E aí os Espíritos nos respondem, o homem a teria esquecido, ou pior, desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. E aí nós temos a questão, porque esse é o contexto ao qual o Kardec vem trazendo a pergunta, que é a pergunta principal, né? Que é a questão 625, que vai perguntar se existe, né? Qual que é o nosso guia e modelo para a gente entender todo esse processo da lei natural dentro da gente. E os Espíritos respondem que é Jesus. Jesus é o nosso guia e ele é o nosso modelo. E Jesus vem trazer esse evangelho que nós vamos discutir hoje, esse evangelho que ele traz essa boa notícia, essa boa nova, e Jesus está por trás lá das intuições do Antigo Testamento, daqueles profetas, e ele também está na doutrina espírita coordenando isso. Então não há desconexão entre as revelações, isso é muito importante. E o que Jesus quer com tudo isso? Nada mais, nada menos a lei de Deus dentro da criatura, né? Lembrando que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Jesus vem trazer esse despertar, entender esse processo, vem intensificar e despertar o que há de divino dentro da gente. Então, ao estudarmos o Evangelho, ao nos depararmos com algum texto, alguma passagem, alguma parábola, nós temos que ter essa concepção que aquilo que Jesus disse para a gente, ele teve como objetivo despertar a nossa consciência, despertar a lei de Deus que há dentro de nós. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós mudamos totalmente a forma como olhamos o texto evangélico, né?
e também como nós olhamos a doutrina espírita, para tentar decodificar, para a gente tentar aprofundar esses conhecimentos. E isso é muito importante. Feito essa introdução, feito esse início, essa justificativa e trazer, gente, principalmente a importância que nós temos, né, que ter com o Evangelho, né, de ler, de estudá-lo, de meditá-lo. Esse versículo que nós vamos discutir hoje, que é não rogo que o tires do mundo, mas o livres do mal, ele se encontra no capítulo 17 de João. E é um capítulo muito interessante, que se a gente pudesse dar um nome para ele, dessa passagem, seria a oração de Jesus. Tanto que alguns tradutores utilizam, né, eles dão nome nas passagens, e nessa tradução, que é a tradução de Dutra Dias, ele traz para a gente a oração de Jesus. E é uma passagem belíssima, que todos nós temos que ler, temos que conhecer e temos que degustar essa passagem. Olha que interessante, eu vou contar o contexto dela, eu vou contar aqui. Jesus está muito próximo já do período da crucificação, quando vai se aproximando da crucificação. Jesus convida os discípulos 12 para uma oração. Aí ele chama todos ali com ele, os 12, e aí ele se ajoelha e ele olha para o Pai, né? Ele olha para os céus e ele entra em oração. E ele ora em voz alta. E o evangelista João retrata para a gente todo esse discurso que Jesus faz orando ao Pai. E isso aqui é um ponto muito importante, muito interessante, porque Jesus, a gente tem que, o Kardec nos fala no livro A Gênese, que se a gente fosse considerar Jesus, ele é como se fosse o próprio mensageiro de Deus. Ele é o próprio médium. Se ele fosse considerado um médium, no nosso termo que a gente traz, ele é o médium de Deus. Porque a mensagem que ele traz é de uma elevação que nós não conseguimos conceber que espírito que estaria acima dele, para que ele fosse o medianeiro. E aí o Kardec fala, é como se Jesus fosse o próprio porta-voz de Deus aqui na Terra. Então, a concepção de Jesus em relação a Deus, ela é muito superior à concepção que nós temos de Deus ainda, né? Porque Jesus é esse irmão mais velho, que está um pouco mais avançado na jornada evolutiva. E essa passagem é muito curiosa, porque é essa conversa de Jesus diretamente com Deus. E ele reza em voz alta, como assim, olha, eu vou contar para vocês aqui, eu vou explicar para vocês, eu quero que vocês ouçam o que eu vou pedir para Deus nesse momento. E aí, gente, a passagem, ela é linda, ela é bela, e não daria para nós esgotarmos aqui tudo que ela traz. Eu trouxe em específico um versículo, mas eu vou comentar de 3, que dá para a gente ter uma ideia do que Jesus fala. Mas eu já aconselho, na hora que acabar a nossa palestra aqui, se hoje vocês tiverem uma Bíblia aí, ou na internet mesmo, digita lá, capítulo 17, e leia do Evangelho de João, e leia toda a passagem, porque ela é muito, muito bonita. Mas, nesse diálogo de Jesus para com Deus, com os discípulos ouvindo, Jesus fala, não rogo, né? Está conversando com Deus e fala, não rogo que os tires do mundo, mas os livres do mal. Olha que coisa interessante. Jesus está pedindo para que Deus não tire os discípulos do mundo, não os afaste do mundo, mas sim que os livres do mal. Isso aí é muito profundo para a gente. E ele continua falando assim, ó, eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Olha que interessante. Jesus fala que os discípulos, e nisso, gente, nós temos que entender que os discípulos representam o arquétipo da humanidade toda, e Jesus fala, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Assim como me enviou ao mundo, ele falou para Deus, assim como me enviou ao mundo, Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus fala, eu também os enviei ao mundo. Só nesses 3 versículos dá para a gente tirar grandes conclusões e quando a gente pega a doutrina espírita dá para ampliar muito a nossa visão. Somente pensando nesse terceiro versículo, assim como me enviou ao mundo, Deus enviou Jesus ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E nós temos aí Jesus como governador espiritual da Terra e Jesus, esse espírito, né, que ele diz também em outras passagens que não foram nós que os escolhemos, foi ele que nos escolheu
para encarnar aqui na Terra e para nos coordenar, nos ajudar, ter esse papel de liderança na nossa jornada evolutiva, no nosso desenvolvimento espiritual. Mas, gente, vamos minuciosamente, principalmente no versículo que nós vamos falar hoje, que é: não rogo que os tires do mundo, mas os guardes do mal. Interessante que a primeira palavra que sobressalta aos nossos olhos é a palavra mundo. Não rogo que os tires do mundo. Que mundo é esse, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar no dicionário mesmo, para a gente tentar entender literalmente aquela palavra e, a partir daí, buscar uma metáfora, uma comparação para entender o que o Cristo quis dizer com profundidade com essa palavra. Olhando no dicionário, a palavra mundo, ela tem o seguinte significação: conjunto de espaço, corpos e seres que a vista humana pode abranger. Conjunto de seres ou de fenômenos que constituem um todo. Olha que interessante. No dicionário, nós temos que mundo significa conjunto de espaço, corpos e seres que a vista pode abranger. Ou um conjunto de seres e fenômenos, coisas que acontecem e que constituem um todo. Então, essa é a definição de mundo, né? Não rogo que os tires do mundo. Mundo material aqui mesmo, se a gente fosse pensar nessa primeira interpretação, né? Então, não rogo que os tires desse mundo, mas que os livres do mal. Se a gente pensar nessa interpretação, nessa significação de mundo que nós temos no dicionário, um conjunto de espaço, de corpos e seres, eu vou fazer a minha o primeiro passo além aqui. Poderíamos considerar, se pensamos que mundo é um conjunto de seres, de espaço e de corpos, a família pode ser o mundo? E aí eu acredito que nós estamos aqui na live, né? Mas eu acho que vocês fariam um sinal positivo com a cabeça nesse momento, né? Porque sim, né? A família é um conjunto de seres que estão juntos, corpos, nós estamos encarnados junto em família, e estamos num espaço, né? Ocupamos esse espaço junto. Então, olha só que interessante, se nós analisarmos esse versículo e tentarmos dar um passo além, avançarmos a nossa interpretação, fica assim, ó: não rogo que os tires do mundo. Se a gente pensar na família, não rogo que os tires da família, mas sim que os livres do mal, da tentação e tudo mais. Olha que interessante. Quantas vezes eu já não ouvi, né? E nós temos esse sentimento às vezes, de revolta, de achar que aquela família não era a família que eu tinha que reencarnar, né? Não é a família que eu merecia estar. Ah, eu não mereço esse filho, viu? Eu não mereço esse marido, eu não mereço essa tal pessoa. Eu reencarnei na família errada. Quantas vezes, né? Eu já ouvi bastante, eu mesmo já falei também, em momentos de revolta, né? A gente se revolta, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fala: eu não sei porque eu tô nesse mundo aqui, né? Tem a prepotência de falar isso. E Jesus, ele é muito, nessa oração, ele é muito firme em falar disso. Ele fala assim: ó, meu amigo, se você tá aí, é porque você tem compromissos aí nesse local, com esses espíritos e com esse grupo, né? É como se esse fosse o seu mini-mundo, o seu mundo pequeno. E eu vou falar uma coisa, eu estou pedindo para Deus, para você não desistir. Não, eu rogo para que você não saia desse mundo, não arranca a tua família da tua vida. É muito importante esse grupo esse grupo familiar, né? Mas eu rogo que os livres, ou, né, que os guardes do mal, que os livres do mal, dependendo da interpretação. Isso é muito interessante, né? Porque quantas vezes nas primeiras dificuldades nós não pensamos em desistir, nós não pensamos em abandonar. E pensando que a família é o campo essencial e primordial. Nós participamos, em Uberlândia, de um grupo de sopa fraterna, é o grupo de sopa fraterna Francisco de Assis, é do Núcleo Espírita Paulo Estevam. E quando nós encontramos nossos irmãos em situação de rua e a gente começa a conversar e começa a conhecer melhor sobre a vida deles, nós identificamos que a raiz do problema, quando nós vamos buscando lá na infância, é algum problema na família. É uma situação que não foi muito bem ressignificada, não foi perdoada. E isso é muito interessante. Eu posso dizer, e os meus amigos que participam juntos podem confirmar, cerca de 80% a 90% dos casos de pessoas que se encontram em situação de rua, em drogadição, é porque tem um problema muito grave na família, né? Passou por uma briga muito grande, uma dificuldade muito grande, um trauma muito grande.
Então, a família, a gente comenta com os nossos queridos irmãos, né, que o perdão, ele tem esse poder de reconstituir tudo e de sanar e sarar todas as dificuldades. Se nós conseguíssemos curar as nossas relações entre famílias, nós resolveríamos muito dos problemas do mundo. Muitos dos problemas do mundo. Quantas vezes nós não levamos para a sociedade, né, nas relações sociais, em outros locais, os problemas que, na verdade, se iniciaram dentro de casa, dentro da família, por conta de trauma, por conta de muitos problemas. Então, a família, nós podemos considerar como sendo essa primeira espécie de mundo. Esse mundo que nós, esse ambiente que nós reencarnamos, esses espíritos que nos acolhem, né, nossos pais, avós, esses espíritos que aceitaram topar a jornada evolutiva conosco, aceitando as pouquíssimas qualidades, né, e aceitando também nossos muitíssimos defeitos e celebrando as nossas pequenas qualidades, né? Então, temos que dar um valor muito grande para as nossas famílias e buscar reconciliar, buscar desenvolver o perdão. Nós temos no próprio Evangelho, né, na mensagem do Cristo, ele ficou 30 anos com a família e 3 anos foi a vida pública de Jesus. Como a dizer para a gente, né? Olha, 90% da minha encarnação foi ali com a Maria, foi exercendo o papel dele ali, né? Enquanto família, cumprindo o seu papel. Na obra Boa Nova, do Humberto de Campos, narra que Jesus preferiu a carpintaria e trabalhou junto com o Pai até se aproximar dos 30 anos e aí ele sair para a vida pública com os discípulos e tudo mais. Então, isso é uma lição muito marcante para a gente. O Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, fala que é na família que nós ensaiamos e desenvolvemos a lei do amor. E a lei do amor é progressiva. Eu não consigo amar o mundo, sair amando todo mundo, se eu não conseguir amar quem está do meu lado, né? Quem começa. Então, a lei do amor ela é progressiva, ela não vai de fora para dentro, né? Então, ela começa nesse ambiente e vai se transformando, vai aumentando e vai crescendo à medida que... Então, é muito importante nós curarmos, nós revermos, nós pensarmos a nossa família, os nossos pais, as nossas relações, como estão, qual que está sendo o nosso papel na família, se há alguma oportunidade, nós como cristãos, né, devemos exercer muito perdão. Então, as pessoas nos magoam, as pessoas nos machucam, com certeza. As pessoas são difíceis, mas nós também somos muito difíceis, nós também magoamos muito, nós também ofendemos muito e não percebemos. Então, nós temos que desenvolver esse perdão para com o outro, mas também para conosco mesmo, entender o quão intolerante nós somos e, enfim, fazer esse mergulho dentro da gente. Essa seria a primeira espécie de mundo e a primeira transcendência desse versículo. E Jesus roga para que a gente não saia da família. Não rogo que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. E esse livrar do mal é a gente não cair nessas armadilhas, né? Porque é muito fácil de você discutir com uma pessoa, de você não estar cuidadoso. Então, é muito importante nós sermos cuidadosos nas nossas relações familiares, com os nossos irmãos, companheiro afetivo, filho, pai, avô. É muito importante nós sermos cuidadosos nessas relações e tratar de uma forma, cultivar essas relações, né? E é na família que nós desenvolvemos a lei de amor. Ela é progressiva. Mas qual seria um outro mundo, pensando também nesse agrupamento, né? A família pode ser considerada um mundo. Um segundo mundo poderia ser o nosso ambiente de trabalho, ou o nosso ambiente de estudo e tudo mais, que é um ambiente onde tem, pela definição, um conjunto de espaço, um conjunto de corpos e um conjunto de seres, né? Então, ali também há relação, há mundo, há vivência, né? Então, como estamos com relação ao nosso ambiente de trabalho, como estão nossas relações nesse ambiente, né? Estamos exercendo o perdão, a beneficência, a bondade, a tolerância, como que estamos nessas relações? Tem um texto de Emmanuel, que ele é muito, muito forte, muito bonito, ele é do capítulo 169 do livro Caminho, Verdade e Vida, e ele vem falar para a gente o que é o cristão. E nós falamos, né, enchemos o peito para falar, não, eu sou espírita, eu sou espiritista cristão, nossa, mas bonito demais. Aí o Emmanuel vai falar assim, ó, o cristão não é a flor de ornamento para igrejas isoladas, né? Então,
O cristão não é só aquela máscara bonitinha que se coloca para ficar bonito no ambiente. Nossa, ele é cristão, ele é uma pessoa muito, né? O Emmanuel continua. O cristão é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Olha isso. O cristão não é a flor de ornamento da igreja. Você não tem um título de cristão, se você quer esse título de cristão, para ficar bonito na fita, para ficar bonito no ambiente, para enfeitar o ambiente. O cristão nada mais é do que o sal da terra, ou seja, aquilo que preserva, porque sal preserva os alimentos, né? Então, o sal preserva os princípios divinos no santuário do mundo inteiro. E aí nós pensamos, nesses dois ambientes, na família e no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, onde nós nos relacionamos em sociedade, nós estamos sendo esse sal, nós estamos preservando os princípios divinos, porque às vezes na casa espírita, na família, a gente até esconde de vez em quando. Na família é mais difícil, mas às vezes no ambiente religioso, quando nós estamos com companheiros espíritas, um grupo de estudo, a gente consegue até disfarçar, né? Mas e quando nós estamos no ambiente de trabalho, onde não tem nenhum espírita por perto, qual que é a nossa atitude? Será que a gente intensifica pensamentos que prejudicam a mensagem cristã, pensamentos preconceituosos, intolerantes? Será que nós somos esse sal que preserva os princípios divinos onde nós estamos, ou não? Ou nós deixamos por deixar nesses outros ambientes, né? Ou nós tiramos todas as máscaras que nós temos e agimos desenfreadamente, agimos de forma inconsequente nesses outros ambientes, né? Então, muito importante nós refletirmos sobre isso, pensar que o cristão não é a flor de ornamento. O cristão é o sal que preserva os princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Não é santuário, porque igreja, gente, é uma reunião de pessoas, né? E a gente tem que pensar que o templo de Deus é a terra inteira. Não é só a casa espírita, não é só a igreja, não é só o templo evangélico. Não é isso, não. O templo divino é a terra inteira. Quando nós vamos na padaria comprar pão, nós estamos num processo de comunhão. Nós estamos num lugar sagrado, num santuário. Quando nós andamos pelas ruas, encontramos pessoas. Porque o templo de Deus é a humanidade, é a terra toda, né? Isso é muito importante para nós. Então, quando nós entramos em contato com alguém muito difícil no nosso ambiente de trabalho, e tem, né, aqueles calinho do pé, né? É difícil, tem aquelas pessoas que são mais difíceis. Como nós estamos nos comportando? Estamos verdadeiramente sendo coerentes com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós refletimos juntos aqui? Isso me faz lembrar um capítulo do livro Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier. É uma psicografia do espírito Neo Lúcio que escreve essas mensagens. E o capítulo se chama Pregação Fundamental. Narra que um jovem ele estava com um anseio muito grande em divulgar a mensagem cristã, a mensagem da Boa Nova. Só que ele foi fazendo isso, divulgando o evangelho, só que começou a faltar dinheiro e ele teve que trabalhar. E aí ele foi buscar serviço, conseguiu um serviço. Só que naquele ambiente, no serviço, o patrão dele era muito difícil. O patrão dele ia contra as ideias dele, cristãs. O patrão dele pegava muito no pé dele, fazia que ele trabalhasse demais, né? Tinha uma relação não muito amigável, uma relação muito difícil ali naquele momento. E esse menino, ele ficou um pouco chateado. Ele falou, nossa, eu não estou conseguindo fazer, qual que é a minha missão maior? Que é divulgar o evangelho a todas as gentes? O que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui, não, porque a minha missão é divulgar o evangelho. E eu não posso ficar preso nesse cativeiro aqui com esse verdugo, ele usou, né, o termo, né, com esse inimigo aqui, esse patrão que acaba comigo. E aí ele pede as contas. Ele pede as contas do serviço e no mesmo dia ele sai divulgando em todas as cidades assim, da região o evangelho, porque ele estava com tempo livre, começou a divulgar e tudo mais. Só que naquela noite, narra a história, ele cochilou. Ele entrou em sono e narra a história que ele se encontrou com Jesus. Jesus veio ao encontro dele. E ele ficou assim, nossa, extasiado, né? Muito alegre. Ele falou, vou contar para Jesus a novidade, que agora eu vou conseguir servi-lo de uma forma maior. Só que ele percebeu que Jesus vinha com um olhar melancólico, um olhar muito triste. E aí ele olha assim, mas Jesus, o que aconteceu? Eu tenho uma notícia tão boa para te dar, por que você está com esse olhar tão triste?
E aí Jesus fala: por que você negou a pregação fundamental que eu te destinei? Por que você abandonou o seu posto de serviço? Porque era através da tua exemplificação naquele ambiente que aquele coração, o coração do teu chefe, ele amoleceria para os valores cristãos. E aí narra a história, né, Jesus conversando com você, ó, só 5 anos de trabalho resignado, de cumprimento do dever e de sal da terra, né, cristão, naquele ambiente, faria com que o seu chefe despertasse as leis divinas e a vida dele impacta outras 200 famílias e beneficiaria muitas pessoas. E aí termina a mensagem falando: falar para 1000 ouvidos é sempre muito bom, mas um só coração que se transforma pelo exemplo faz mais pelo evangelho do que as 1000 pregações. Então, se a gente conseguir, gente, resumindo aqui, se a gente na nossa encarnação conseguir, pelo nosso exemplo cristão, transformar um coração, a gente fez muito para o mundo. A gente fez muito pelo evangelho de Jesus. É essa a mensagem, né? A gente às vezes quer arrebatar multidões, a gente fica nesse anseio, a gente quer que todo mundo se torne espírita, a gente quer... Mas é um coração. E esse um coração, onde é mais fácil? Na família. Às vezes é aquele pai mais difícil que você tem, aquele irmão, aquele companheiro afetivo mais difícil que você tem. Através do exemplo, nós transformamos os corações, nós modificamos os corações. E aí, nesse texto, é muito bonita, muito forte a mensagem, narra que na hora que ele acordou, o menino, ele voltou imediatamente ao trabalho e pediu novamente para servir aquela casa. E ele se tornou funcionário novamente e se tornaram grandes amigos depois de muitos anos. É uma mensagem muito linda, né? Então, pode ser que cada um de nós aqui que esteja, vocês aí que estão ouvindo, temos aquele companheiro um pouco mais difícil na nossa trajetória, do nosso lado, né? E aí esse ambiente pode se transportar não só a família, ambiente de trabalho, mas também na casa espírita. Às vezes tem um companheiro lá na casa espírita que ele é difícil, a gente tem mais dificuldade, mas será que Jesus nos colocou na vida daquela pessoa para que nós façamos essa pregação fundamental, para que através do nosso exemplo nós possamos transformar aquela pessoa? E o que precisa é só a perseverança, é só a paciência, é só a resignação, porque as pessoas são difíceis, igualmente nós somos difíceis. E já parou para pensar que tem pessoas que foram colocadas na nossa vida para ser exemplo para a gente? Porque a gente pensa muito na posição daquele que ajuda o outro. Mas pode ser que a mãe ou aquele irmão que nasceu do seu lado tem como objetivo te deixar na linha. Fazer com que você não desvie e através do exemplo daquela pessoa ou aquela pessoa que te encontra no trabalho, que te ajuda bastante, ela pode ser a pessoa que está na tua vida para te ajudar através do exemplo e te despertar os valores cristãos. Então, muito importante essa nossa reflexão. Tem um texto de Emmanuel maravilhoso, que chama Mãos Unidas. Desculpa, o livro chama Mãos Unidas, é de Emmanuel, e o texto se chama Eles, os Outros, que vai falar a respeito do outro, né? É o capítulo 19 desse livro. E o Emmanuel vem trazer para a gente lições profundas. Ele começa assim: eles chegam de todas as direções, na moldura dos acontecimentos. As outras pessoas, né, chegam de todos os lugares. São eles, os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. Olha que... Nossa, esse parágrafo é muito, muito profundo. Vou até ler de novo, porque ele é muito profundo. O Emmanuel está dizendo para a gente que os companheiros, que a gente às vezes nem sabe de onde vem, de onde que surge, né? Chegam de todas as direções, na moldura dos acontecimentos, né? Esses irmãos de caminho se transformam no caminho para o mais alto. As pessoas que entram na nossa vida e que nos mostram o caminho para o mais alto. Só que isso não significa que essa pessoa veio trazer uma alegria na tua vida. Pode ser que ela tenha vindo trazer uma dificuldade na tua vida, essa pessoa que veio, né? É um professor gratuito do destino, aquela pessoa difícil, porque vai te fazer a todos nós, exercitar o perdão, exercitar a paciência, exercitar a tolerância, né?
a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus que surgem nas nossas vidas. O Emmanuel continua. No mundo, reportam no lar por parentes e associados no vínculo doméstico, que se fazem professores de aperfeiçoamento espiritual. Então, o Emmanuel começa a dar nome a essas pessoas que surgem nas nossas vidas. No mundo, na família, aqueles parentes mais próximos, né, que nos ensinam muito. Continua. São amigos que nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega. E quantos amigos que nos surgem para dividir a tarefa, né? E a gente tem que agradecer muito a esses amigos que nos ajudam, nos aconselham, nos orientam. Ou são adversários e nos radiografam os recessos da alma, fixando-nos nos mínimos defeitos, a fim de que venhamos a corrigi-lo. Então, olha como o Emmanuel traz os amigos, a importância. Os amigos bons, né, aqueles que nos ajudam, que a gente reparte a tarefa, que faz, quantas vezes nos ajudam na trajetória, nos quebram um galho, mas também os adversários, aqueles amigos mais difíceis, né, que nos radiografam. Pensa no raio-x. O raio-x não dá para ver tudo, os outros da gente? Os inimigos também, eles fazem isso, porque eles despertam na gente os aspectos mais sombrios, os aspectos mais profundos do nosso ser, que às vezes com um amigo a gente não descobre que tem. Então, por exemplo, aquele amigo mais difícil que surge na nossa vida, aquele familiar mais difícil que nos aparece, é ele quem vai me mostrar que eu sou impaciente. Porque com um amigo que eu gosto, que torce com o mesmo time que eu, que comungo dos mesmos pensamentos que eu vou ser super paciente com esse amigo meu, eu adoro ele. Mas é aquela pessoa que eu não gosto, né? É ele que vai me mostrar que há dentro de mim muita dificuldade, há dentro de mim a impaciência e tudo mais, né? E aí o Emmanuel continua, e já no final do texto diz pra gente: observemos a nossa conduta diante do próximo. Olhamos como a gente se comporta, a nossa reação, né, diante do próximo. Porque, em verdade, os outros nos medem a altura espiritual. Olha isso, que frase forte. Os outros nos medem a estatura espiritual. Então, a gente acha que é grande espiritualmente, até chegar aquela pessoa que nos tira do sério, nos tira de nós mesmos, né? E mostram realmente qual que é a nossa estatura espiritual. Trazendo-nos, segundo as nossas próprias necessidades, o ensinamento da justiça e o socorro da bondade que se derramam das leis da vida. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a nota ao progresso e ao merecimento de cada um, no currículo das lições. Então, o Emmanuel traz esse paralelo, né? Que os outros são nossos professores, são os outros que nos provam, são os outros que nos que nos ajudam a identificar esses aspectos sombrios. Só que eu deixei, gente, o melhor para o final. A gente falou de espécies de mundo aqui, que Jesus vem falar, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, não quer que tire do mundo familiar, no mundo do ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, né? Não tire no mundo da casa espírita, que a casa espírita também é um mundo dos outros. Mas existe um mundo, que é o mundo mais importante de todos. E esse mundo, por que ele é o mais importante de todos? Porque é ele que impacta todos os outros mundos. É através dele que, quando nós os cultivamos, quando nós o entendemos, quando nós o aceitamos, ele impacta positivamente ou negativamente todos os outros mundos externos. Que mundo que eu estou falando? É, logicamente, o mundo íntimo, o mundo dentro da gente. Nós somos um universo em si. Nós temos um mundo dentro da gente. E será que nós estamos buscando entender os nossos processos interiores, né? Exercendo o grande, né, exercício do auto-perdão? E quando a gente pensa nesse mundo como sendo um mundo íntimo, pensa, não rogo que os tires do mundo, mas os livres do mal. Estamos ou não estamos fugindo de nós mesmos, fugindo do nosso mundo íntimo, das nossas dificuldades, dos nossos processos? E Jesus vem pedir para Deus, e os discípulos ouvindo, que nós não fujamos, não saiamos de nós mesmos, fujamos, né, de dentro de nós mesmos, dos processos que existem dentro de nós.
E hoje, quando nós analisamos a vida, o quanto que é difícil estar conosco mesmos, né? A rede social, o Facebook, Instagram, o YouTube, enfim, pode ser para a gente uma espécie de fuga muito grande, né, da realidade, um local de muita fuga dos nossos processos interiores. Então, que período delicado que nós passamos enquanto sociedade, que nós temos que refletir. Jesus, há 2000 anos, já pedia para a gente não fugir dos mundos, mas principalmente do nosso mundo interior. Mas sim que livremos do mal. Ou seja, não fuja de dentro dos processos do seu mundo, né? Mas identifique dentro do teu mundo o que há ainda de dificuldade, de algo que precisa ainda ser melhorado. E nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, já indo para a nossa parte final, que é a questão 919, né? Que é a grande questão muito conhecida, muito discutida. E ela é uma das mais importantes, se nós formos analisar, que o Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Então, como que a gente faz para fugir desse mal? Jesus está pedindo para a gente se livrar do mal, mas não fugir do mundo, né? Das dificuldades do mundo. E aí, a pleiade de espíritos, né, que respondem, nos diz: conhece-te a ti mesmo. E essa frase é a frase que tem que estar no nosso quarto escrita, tem que estar escrito no nosso caderno. A gente tem que lembrar disso o tempo todo. Conhecer a nós mesmos, né? Ou melhor, não fugir dos nossos mundos. Não fugir do nosso mundo íntimo. Entender os processos que estão acontecendo, os processos sombrios, aceitar a nossa sombra, aquilo que há de dificuldade, aquilo que há aquilo que eu não gosto, que tem dentro de mim. Então, o processo de conhecer a si mesmo é um processo de ir para dentro, muito profundo, né? E muito importante. E o Santo Agostinho, na questão 919A, o Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas temos dificuldade. Qual o meio de chegar a isso? E o Santo Agostinho, ele traz uma resposta completa para a gente, a respeito de o que ele fez aqui na Terra para desenvolver esse autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, né? E é importante a gente pensar que essa resposta de Santo Agostinho pode servir para a gente, mas nós também podemos utilizar de outras ferramentas hoje, né? Hoje nós temos meios também que podem complementar essa forma que o Santo Agostinho nos traz de autodescoberta, de autodescobrimento. O Santo Agostinho fala assim no início na resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Então ele se coloca no nosso lugar. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, antes de dormir, o Santo Agostinho pensava no dia inteiro dele, o que ele tinha feito, se ele tinha feito tudo bem que ele podia, se ele tinha magoado alguém, se ele tinha feito algo que não cumpriu com todos os deveres dele. Perguntava para outras pessoas, lembrava das ações, né, que tinha feito, e ele via o que tinha que ser corrigido, o que tinha que melhorar. Ele estava aberto a esse processo de entrar dentro de si, esse processo de mergulhar dentro de si. E isso é muito importante, porque quando a gente faz isso, gente, pode ser que nós percamos o sono, que a gente perca o sono, né? Quando a gente começa a adentrar, antes de dormir, vou começar a pensar nas coisas. Nossa, aí começa a mexer nos aspectos de dificuldade, nos aspectos sombrios que a gente não gosta. E é ruim, né? Dá uma coisa assim, a gente pode até perder o sono. Mas o que eu posso dizer é que é melhor, gente, a gente perder sono agora. A gente, às vezes, até ficar reflexivo nesses aspectos, mas transformar a nossa vida, buscar uma reforma dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e atingir um pouco mais, estar mais perto da felicidade do que continuar do jeito que está, né, acomodado do jeito que está, só num automático da vida. Ele fala: perguntai ainda isso: se Deus me chamasse nesse momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Porque o olhar do outro, quando a gente sabe
que fez uma coisa errada, é difícil. E aí, será que tudo que eu fiz passa por esse crivo? Será que se eu olhasse para uma pessoa que representa a moralidade, e ele olhasse no meu olho, eu conseguiria olhar ao olho dele? Isso é muito profundo, né? As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, se tiver tudo certo, ou indicarão um mal que deve ser curado. E as respostas que ressurgirão nessas perguntas interiores, e o Santo Agostinho, nessa resposta, ele fala para a gente não ter medo de se perguntar, de se indagar, de ir a fundo mesmo, entender, né? E formular mais perguntas ainda quando algo... Nossa, mas por que eu reagi? Por exemplo, estava lá 2 horas da tarde no meu trabalho, aí aquela pessoa que eu tenho dificuldade me falou uma coisa, e aquilo me ofendeu profundamente. E eu virei e respondi para ela, da mesma moeda. E aí, à noite, você para e reflete. Por que eu reagi dessa forma? Aí você começa a pensar, por que o outro me incomoda tanto? Como que ele é? Será que há algo nele que desperta alguma insegurança em mim? E aí você começa a fazer perguntas, até você conseguir chegar a mais respostas. E essas respostas podem tirar o nosso sono. E é bom. Quando perde o sono é bom, viu, gente? Eu vou até dizer aqui para vocês. Quando não tira o nosso sono, quando a gente fica um pouco... É porque não foi profundo. Porque se vai profundo, às vezes dá até perde o sono momentaneamente ali, né? Mas é melhor a gente perder alguns minutos de sono nessas reflexões que vão transformar e modificar a nossa vida do que continuar do jeito que está. E aí fala, ó, no final da resposta, formular, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Faça perguntas para si mesmo antes de dormir. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Olha como ele termina. Nós podemos muito bem dedicar alguns minutos do nosso dia, pode ser antes de dormir, na hora que acorda, em qualquer momento, e buscar, gente, sempre ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. Era isso também que o Santo Agostinho sempre fazia. Mas é muito importante nós descobrirmos as raízes profundas dos nossos problemas. E identificar, gente, que o mal não necessariamente significa a dor, tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque, realmente, toda aflição, toda imperfeição, tá no céu e inferno, toda imperfeição nos gera uma aflição. Tá lá no Código Penal da Vida Futura, né? Todo mal vai gerar uma dor. Mas nem toda dor é um mal. Então, a dor pode ser esse grande arado para a terra dura do coração, né? Preparando o terreno para que as sementes do amor possam cair e germinar. Tem a música do Tim Vanessa, que chama Aprendiz, que é muito inspirada essa música, e tem uma frase que é muito bonita para mim, que fala que a dor da semente é o parto da vida. Olha isso. A dor da semente é o parto da vida. Quando a semente ela quebra, é como se tivesse aquele processo de dor, mas é o processo dela para nascer, para ela germinar. E assim como nós também. Quando nós fazemos essas perguntas interiores para o nosso mundo interior, sem fugir das nossas questões, dos nossos processos, é o mesmo processo da semente desabrochando, da semente quebrando. Vai sentir um pouco de dor, de dificuldade, mas é nesse processo que a gente desabrocha para a vida. E principalmente desabrocha para a lei divina, para a nossa consciência, né? Isso é muito, muito importante. E finalizando, gente, um texto de Emmanuel no livro Palavras de Coragem, que ele vai trazer para a gente quais são as alavancas para o nosso desenvolvimento. O texto chama Alavancas da Luz. O Emmanuel fala assim, ó, todos possuímos, todavia, 2 alavancas de força, que se conjugadas e usadas devidamente, resolvem quaisquer problemas e subtraem obstáculos quaisquer. E são as alavancas, a oração e o trabalho. Né? Aí ele fala, a oração, além de clarear-nos por dentro, granjeia em nosso favor o amparo sobre nossas fraquezas. E o trabalho, além de transformar e melhorar as nossas faculdades morais e intelectuais, atrai em nosso benefício o concurso do próximo, capaz de atenuar-nos as imperfeições. E lembrando, gente, que, nossa, mas eu estou desempregado, Léo, meu Deus, nessa pandemia, meu Deus. O Emmanuel falou que a oração e o trabalho... Não, gente, não é esse tipo de trabalho, não. É o trabalho que tem lá no Livro dos Espíritos, que é toda ocupação útil. Sempre quando a gente se ocupa de uma forma útil, para o outro, a gente exerce o trabalho. Pode ser um trabalho remunerado ou um trabalho não remunerado. Sempre quando a gente se dedica um pouco do nosso tempo para o outro e para nós mesmos, ou seja, estamos em uma ocupação útil,
nós estamos fazendo parte, a gente está se utilizando dessa alavanca, porque é através do outro que nós nos identificamos e entendemos os nossos processos, e é através da oração que a gente eleva o nosso padrão vibratório, né? Para que a gente analise os mundos, todos os mundos, a família, a casa espírita, o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, e principalmente o ambiente do mundo íntimo, né? Através da oração, a gente tem esse processo de transformação moral. E lembrando, no sinal verde de André Luiz, cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Então, ao ajudar o outro, ao trabalhar, ocupar utilmente para o outro, eu estou resolvendo um problema interior meu, estou resolvendo um processo meu. Que nós, gente, então, não nos afastemos do mundo, né? Não fugimos do mundo, né? Tanto do mundo íntimo, como no mundo familiar, quanto no mundo do ambiente de trabalho, porque o próprio Jesus pediu para que nós não nos afastemos, né? Não, rogo para que não os tires do mundo, né? Mas sim que os livres do mal. Que a gente não se tire do mundo, que a gente não saia desse mundo, mas que a gente consiga se livrar do mal. No final agora, vou ler um texto que chama Espera e Ama Sempre, do Casimiro Cunha. Não elimine a esperança de uma alma triste ou ferida, que a esperança é a luz eterna nas grandes noites da vida. Feliz daquele que espera no caminho da amargura, pois toda dor vem e passa no coração da criatura. Tenhamos paciência, esperança, resignação, que a gente possa aceitar os processos, aceitar os mundos, conviver nesses mundos, não fugir do mundo, não sair do mundo, mas que nós estejamos prontos para buscar a reforma íntima, buscar a transformação moral e se livrar desse mal, que é o objetivo nosso aqui na nossa encarnação. Agradeço a todos a paciência, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma ótima sexta-feira. Muito obrigado. Olá, pessoas! Léo, achei muito interessante o que você disse hoje. Na verdade, me lembrou muito ali quando a gente vai pegar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem lá o título Sede Perfeitos. E é lá onde a gente vai encontrar, quando fala sobre o homem de bem, a gente vai encontrar a parábola do semeador, e a gente vai encontrar um item, acho que é o item 10 de lá, que fala sobre justamente o título O Homem no Mundo. E essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu confesso que já tive muita dificuldade de compreender ela. E eu acho que é uma dificuldade de todo mundo. Porque o principal que ele vai dizer lá, né, se eu não me recordo bem, é assim, olha, vocês acham que para viver em comunhão com a gente, vocês precisam sair das experiências, das responsabilidades que a vida em sociedade te cobra, né? Você acha que a gente vai te tirar da sua vida e te colocar numa vida mística, né? Ele usa essa palavra, né? Uma vida mística, uma vida fora da sociedade, fora do trabalho, para que você consiga ter essa comunhão com a gente. E aí fala, mas a virtude, ela não consiste nisso. Ela não consiste em ter um aspecto severo, se cobrir de cinza, aquela coisa assim de, eu sou um missionário. Porque a gente está muito acostumado, às vezes, até na nossa boa intenção de servir a Deus, daquela ideia do apóstolo, né? Que larga tudo e vai viver a mensagem. E na atualidade nossa, de agora, nessa fase que nós estamos na Terra, a gente não tem essa necessidade desse apostolado como foi naquela época primitiva, nem do martírio, né? Tem até uma mensagem que fala sobre isso, né? A gente não precisa morrer no martírio mais, a gente só precisa amar agora. É muito simples, porque... É muito mais fácil agora, né? É muito mais fácil, porque na época dos apóstolos morria, era bem complicado o negócio, né? E aí tem até uma parte, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Só complementando você, Jordana, só complementando, essa parte do homem no mundo é muito interessante, porque lá vai falar para a gente não viver essa vida mística, né? E vai muito, muito ao encontro do que a gente disse aqui hoje. E eu gosto da parte que fala assim, não, ponto e vírgula, né? Fala, viveis com os homens de vossa época. Isso aqui é muito interessante, porque não é como os homens de vossa época, é viver com os homens de vossa época. Uhum. Os valores
cristãos, os valores renovados, o valor conectado, mas não como os homens, porque a gente confunde estar no mundo vivendo como os valores do mundo, né? Mas, na verdade, é viver com os homens, ou com a humanidade, né? Homens enquanto humanidade, viver com a humanidade, mas com valores renovados. Eu acho que esse é o segredo. Eu acredito que esse seja um ponto muito interessante. Tem até uma parte que fala, né, foste chamados a conviver com espíritos muito diferentes de você. Eu acho que vem muito de encontro com a historinha que você contou, do moço que trabalhava e aí ele fugiu da luta, né? Porque aí a gente pensa que a gente pode simplesmente viver a mensagem espírita e fugir. Mas aí tem essa parte nesse capítulo que fala aqui, ó, o homem que vivesse só não teria caridade a exercer, senão é no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. E aí a gente vai lá muito naquela questão do Livro dos Espíritos, onde pergunta o que é caridade, e já que a gente está aqui no Espiritismo, e fora da caridade não há salvação, é a palavra que a gente mais usa, digamos assim, para identificar a doutrina espírita, e aí você tem essa questão do Livro dos Espíritos, que eu não lembro mais agora qual que é, mas que pergunta o que é caridade, como entendida por Jesus, né? A gente acha que a caridade é aquela caridade material, e lá está falando, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão às ofensas. Então, você tem uma caridade que está muito atrelada na sua relação com o outro. Então, como que você vai vivenciar essa vivência espírita, se você não tiver essa relação, né? Como que você vai vivenciar e crescer saindo do mundo, né? Como você disse, assim. E aí, outro pontinho, desculpa, assim, tá falando muito, mas é que eu achei que foi muito reflexivo para mim. Outro ponto interessante também, e sobre essa questão da caridade. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra lá no Instituto do Amor, e como é que chama o palestrante, gente? Esqueci o nome dele agora. Mas, o Quincas Veloso. Ele me disse uma coisa, assim, que ficou muito gravada na minha mente. Ele falou assim, olha, caridade dentro do centro espírita não vale, é treino. Só vale fora. Então, assim, realmente é muito fácil pra gente ser caridoso no centro espírita, né? A gente já chega lá animado, tá com pessoas que compartilham da mesma fé que a gente, ali aquela palavra de edificação o tempo todo, é muito fácil. O difícil é a gente sair da casa espírita e conseguir levar essa consciência de espírita para a nossa vida, para as nossas opiniões pessoais, para a nossa vivência em família, para o nosso trabalho, para tudo. Eu acho que a gente tem essa dificuldade muito grande de conciliar, né, no mundo, essas ideias, né? É muito verdade isso, e é muito treino, porque é muito fácil a gente, isso é até uma questão muito egoísta nossa, é muito fácil a gente amar o semelhante, né? Porque, vamos supor, é muito fácil eu amar o espírita, é muito fácil eu amar o que participa junto comigo no trabalho, é muito fácil, porque, na verdade, a pessoa se assemelha muito a mim e eu amo, na verdade, a minha projeção do que a outra pessoa. Engraçado que, às vezes, até no ambiente espírita, eu gosto muito daquela pessoa, só que quando ela apresenta algum aspecto diferente do que eu acredito, eu já descarto a pessoa, eu cancelo a pessoa. Aí não vale, não adianta. Então, você não gostava da pessoa, você gostava de você mesma na outra pessoa. Então, é treino. A gente começa a desenvolver essa coisa com quem é semelhante, mas para aprender a amar o diferente. Ser tolerante para com o outro. E eu acho que essa é uma lição muito importante para a gente, a tolerância com o diferente, a gente entender que existe o outro pensa diferente e está tudo bem. É tudo filho de Deus, eu também sou filho de Deus, e eu sou intolerante. Então, vamos conversar, vamos ter um diálogo, vamos melhorar isso. Tem até aquela passagem, né, que fala assim, se vocês amarem aqueles que vos amam, que diferença você tem dos fariseus, né? O grande desafio é amar os inimigos e amar o diferente. E eu acho que o grande desafio de todos mesmo é a gente ser espírita fora do centro espírita. A gente ser espírita no mundo, digamos assim, né? E outro comentário que eu gostaria de fazer também é que você falou muito sobre essa questão da gente ir vivendo, e não parar para pensar, fazer as nossas reflexões, né? Que a Joana vai falar bastante sobre isso, que ela chama de consciência de sono, que é a gente vivendo, e não para refletir. A gente levanta de manhã, vai para o trabalho, chega do trabalho, almoça, volta para o trabalho, volta para casa, vai lá, toma uma cervejinha ali, digamos assim, assistindo um filme na televisão, depois vai dormir.
e não tem momento nenhum para a gente refletir. A gente vai vivendo. Quando vê, a vida acabou. E aí você citou a questão 919, né? E falou sobre a questão de quanto que é dolorido, às vezes, a gente fazer esse processo de aprendizado. E aí eu vou trazer quem que eu sempre gosto de comentar, né? Léo que me conhece, ele já sabe, que é o Sócrates. E o Sócrates, ele vai falar assim, que muitas das vezes a gente vivencia o que ele vai chamar das dores do parto, que é aquela contração para dar à luz, né? Uma mulher, quando ela vai dar à luz, não é um processo fácil. Ela vai sentir muitas dores, ela vai sentir contrações, vai sentir vários desconfortos ali. E aí ele vai falar que no momento que a gente está parindo a nossa luz, que a gente está refletindo, a gente vai sentir as dores do parto. E a gente não pode fugir dessas dores. E fazer esse processo de autoaprendizado, de confrontar com a consciência da gente, ela é dolorida, não é uma coisa tão fácil. Então, no geral, assim, Léo, eu gostei muito da reflexão particularmente. Acho que as pessoas gostaram também, porque eu estou vendo muita coisa aqui no comentário. E me suscitou várias reflexões. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gente, ele veio assim de sopetão, sabe? Aconteceu entrevista, a Maria Inês me chamou, falou assim, quebra o galho para mim. E aí eu fui atrás e o Léo veio assim muito de sopetão, com muita boa vontade de ajudar. E eu não sei se ele comentou, mas está caindo a tempestade lá onde ele está, a energia acabando, e ele não desanimou, ele veio para cá. E deu tudo certo, graças a Deus. Eu nem sei se essa conexão caiu em algum momento, mas deu tudo certo, não deu? Nenhuma, não? Nossa, que bom, Jesus porque segurou, viu? Deve estar na espiritualidade dando um passe aqui na casa aqui para manter essa internet, mas que bom que deu certo. Eu estava esperando que ia cair, mas que bom que deu certo. Eu agradeço, viu, Jordana, o convite, a todo mundo da casa. É muito bom poder falar de Jesus, é muito bom refletir. Vou ler alguns comentários aqui. Nosso amigo Vitor, Von. Oi, irmão. Apareceu aqui. Olá, Von. Esse é o meu irmão, Von. Deixa eu ver aqui, ó. Maria Lúcia está comentando, ótimo ensinamento. Gisele falando sobre profundidade da reflexão. Sim. Maria Inês, famosa Maria Inês. A Maria Inês, a famosa. É muito interessante isso e que a gente leve isso, né? O quanto que nós estamos num script, Jordana, né? O tanto que nós estamos só... O que é um script? É algo que... Essa consciência de sono que a Joana traz, né? Todo dia eu acordo, faço a mesma coisa, respondo a mesma coisa, como a mesma coisa, e não tem um estímulo diferente, algo diferente, né? Para parar de pensar. A gente precisa desconectar dessa rotina massacrante e que faz com que nós a gente sempre reage da mesma forma, a gente sempre responde da mesma forma, a gente só fica consumindo anúncio em redes sociais, em outras redes, comprando, consumindo, enfim, comendo. Precisa desconectar, quebrar isso, precisa refletir. Qual que é o meu papel no mundo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou melhorando ou não estou melhorando? Isso é muito importante, porque a vida passa rapidinho. Então, que essa lição fique pra gente, que a gente vá ao mundo, porque o mundo vai trazer isso pra gente, mas que a gente também tenha cuidado, que ao entrar em contato com o mundo, que a gente viva com os homens, né, com a humanidade, mas não como a humanidade. Sim, eu acho assim, um ponto que a gente tem que também pontuar, que eu acho que é muito importante, porque eu vejo que isso é uma dificuldade minha, e eu acredito que seja uma dificuldade para todo mundo também, que é o seguinte, né, a gente tem as ideias espíritas da caridade, do perdão, e quando a gente vai levar isso para fora do ambiente espírita, para as nossas opiniões pessoais, para as nossas opiniões políticas, para, enfim, qualquer outro assunto que não esteja misturado à nossa religiosidade, a gente assume muitas vezes uma postura muito agressiva, uma postura assim, que não demonstra nada de perdão. Então, é um convite também para a gente prestar atenção em como eu estou agindo nas minhas opiniões pessoais e se elas estão refletindo o que eu aprendi no Centro Espírita, o que eu aprendi no Evangelho. Se a lei de amor que a gente tanto fala, esse amor de Cristo que a gente está na nossa boca o tempo todo, pelo menos na nossa boca, ela também está nas nossas opiniões, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma do que a gente deseja para a nossa sociedade. Porque o amor e a doutrina espírita, ela não pode ser da boca para fora, né? Ela tem que ser de coração aberto, eu gosto sempre de frisar isso, né? Tem que ser verdadeiro.
E eu acho que ela só vai ser verdadeira a partir do momento que a gente pegar esse amor e esse amor tiver na nossa forma de ver, de agir e de pensar. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer todo dia até conseguir, porque não é uma coisa muito fácil, né? Então... Não é fácil. É uma expressão, né? Tem que ser uma expressão do ser, né? Tem que ser algo que esteja pulsando no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso sentir, no nosso contato com o mundo, conosco mesmo. Perfeito, Jordana, perfeito, isso mesmo. Então é isso, gente. Acredito que seja, né? Mais algum comentário, Léo? Mais alguma coisinha que você gostaria de pontuar pra gente? Eu queria agradecer a todo mundo, a vocês aí dos comentários, pelo carinho, e nós sigamos nesse final de semana com o coração mais leve, mais consolados, mais fortalecidos com a doutrina e com o Evangelho, com Jesus. Agradeço. Que assim seja. Então vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, né? Para terminar, fechar com chave de ouro a noite de hoje. Então, Léo, sei que você já... Pode deixar. Eu vou te convidar agora. Pode ser? Pode ser, Jordana. Vamos lá. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai bondoso e amoroso, que nos ama infinitamente, e agradecer por essa noite, por essa reflexão, agradecer pela tecnologia que existe e que nos une. Os corações estão distantes, né, em distância física, mas parece que está pertinho quando a gente conversa aqui, quando a gente reflete, que nós possamos ser mais gratos aos nossos familiares, a esses espíritos que toparam conosco a jornada evolutiva, aceitando nós com tantos defeitos, tantas sombras, né? Tantas dificuldades, e celebrando conosco as nossas pequenas vitórias nas qualidades morais. Agradecer a todos que estão às mãos invisíveis do destino, que nos colocou pessoas, colocou seres, colocou situações, circunstâncias, que nos faz crescer, nos faz desenvolver, nos faz aprimorar cada vez mais. Que a doutrina espírita possa incutir cada vez mais no nosso modo de ser, no nosso modo de ouvir, no nosso modo de olhar, no nosso modo de falar e no nosso modo de sentir. Que a gente possa cada vez mais, Pai, tirar só da cognição, do conhecimento a doutrina espírita e que ela desça até o coração. E aí se torne a nossa expressão espiritual, a nossa expressão enquanto sentimento. Que nós possamos trazer e refletir essa água pura e possamos tomar dessa água pura, que é o Evangelho de Jesus, e possamos realizar todas as nossas transformações, todas as nossas reformas individuais. Que tenhamos a força necessária, a fortaleza necessária, o amor necessário para continuar todos os nossos processos. Que tenhamos a força para perdoar, a força para tolerar, a força necessária para perseverar na nossa jornada evolutiva. Que tenhamos todos uma ótima semana e que assim seja. Amém. Então, gente, boa noite a todos. E deixa eu agradecer aqui também pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.